Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Voltando lá então para 1 Coríntios capítulo 15, então no versículo 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então aqui já entra duas cabeças. Uma cabeça é Adão, é a cabeça da criação adâmica, a criação no Éden. Ele foi o principal, o administrador do Éden, o administrador da criação, mas ele caiu. Ele caiu. Então, Deus providencia uma nova cabeça de uma nova criação, Cristo Jesus. Então, assim como todos morrem em Adão, porque a única coisa que Adão conseguiu fazer pela humanidade foi matar a humanidade. Foi fazer com que todos morressem por causa do pecado que ele introduziu na criação. E quando eu falo ele introduziu, alguém pode falar assim, não, mas foi Eva, foi a mulher que fez. Não, ele e ela, né? Ela foi seduzida pela serpente, por Satanás. Ele não foi enganado. Fala em 1 Timóteo capítulo 2, Adão não foi enganado. Adão comeu do fruto de vontade própria e consciente do que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele tinha que ficar com a sua mulher. Ele comeu para não ficar sozinho. Ele comeu porque ele quis comer, não, ele sabia que estava errando. Agora pega esse Adão e Eva lá no Éden e transporta isso para a cruz. O Senhor Jesus sabia que ele estava entrando numa fria, né, vamos chamar assim, porque ele ia ser feito pecado por nós naquela cruz. Ele ia assumir a culpa que não era dele, mas ele queria assumir a culpa para poder ter uma esposa, para poder ficar na eternidade com uma esposa ao seu lado, que é a igreja. E por isso que ele foi até o fim na cruz. Veja que a história se repete, o Éden se repete na cruz. Mas Adão, ele não podia dar vida para ninguém, porque ele morreu e não ressuscitou. Jesus, sendo um homem perfeito, Deus e homem, ele não só tinha que passar pela morte para cumprir a exigência contra o pecado, que é o pecado precisa ser punido com a morte. É como na justiça comum, né? Um prisioneiro condenado à morte e executado apaga a ficha dele. Ninguém pode chegar nele e falar assim, não, desenterra lá que ele tem que ficar na cadeia mais 10 anos. Não pode, ele já foi executado, ele já morreu. Com ele morre toda a culpa do crime que ele cometeu. O crime morre com ele. Assim é com o Senhor Jesus. Ele morreu e com isso ele zerou a culpa daqueles que ele levou até a cruz, cujos pecados ele levou sobre si até a cruz. Então, se Adão podia apenas introduzir o pecado no mundo e com o pecado a morte, o Senhor Jesus era o único que poderia não apenas cumprir a pena pelo pecado, morrendo, entregando a sua vida, como também ressuscitando, para voltar, para trazer de volta à vida os que crescem nele. É isso que ele fez. Então é um abismo tremendo entre Adão e Cristo, né? E aqui quando fala no versículo 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, todos da raça adâmica morrem, né? Assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Percebe? E aqui mais uma coisinha. Quando fala que todos serão vivificados em Cristo, não está dizendo apenas da ressurreição.
Porque essa expressão vivificados só é usada para os que são salvos. Os perdidos não serão vivificados, eles serão ressuscitados. Eles receberão seus corpos de volta, mas não com vida. Não com vida como nós temos, né? Porque nós temos vida eterna. O que é vida eterna? Não é uma vida que nunca acaba. A vida eterna é a vida de Deus em nós. É uma vida, é a qualidade da vida que é eterna. Porque eternidade é uma qualidade de Deus. Então nós temos vida eterna. E não, nós seremos vivificados, porque essa vida que nós temos estará também no nosso corpo morto, né? Caso a gente tenha morrido, para ser ressuscitado. Mas essa expressão vivificados não se aplica aos perdidos que serão ressuscitados no final, lá no livro de Apocalipse, quando o mar dará os seus mortos e tudo mais. E ele fala da ordem das coisas, né? Mas cada um por sua ordem, no versículo 23, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo que há de ser aniquilado é a própria morte. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.